Olá, Lai, boa noite. Estamos aguardando o pessoal chegar. Oi, Ed, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Oi, Rosa. Boa noite a todas. Vamos aguardar as pessoas chegarem mais um pouquinho para a nossa conversa hoje e esperar a nossa convidada, doutora Ilza Borges. Nós temos já uma imensa gratidão por ter aceitado o nosso convite para ter hoje essa conversa super importante. Oi, Márcia Pires, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal do Amadurecer Infante. Para quem não me conhece, eu me chamo Tatiana Santos, sou psicanalista clínica, atendo adultos, crianças e adolescentes. Sou uma das fundadoras do Espaço Amadurecer Infante, que é um espaço voltado ao tratamento, ao atendimento clínico de crianças e adolescentes. E nós estamos aí ao longo desse quase um ano de pandemia, com as nossas lives, tentando manter, né, sempre temas interessantes e relevantes para esses tempos que nós estamos vivendo. Fernanda chegou, seja bem-vinda. Rosa também, bem-vindas. Acreditando na importância da gente pensar isso que nós estamos vivendo, né? São tempos muito duros, muito difíceis, e nós temos aí uma faixa etária, na verdade todos estão sendo de alguma forma muito impactados. As meninas da Ciranda Positiva chegando, sejam bem-vindas, meninas. Nós estamos aguardando o pessoal chegar e aguardando a nossa convidada também, doutora Ilza Borges. E aí eu estou conversando aqui, me apresentando o Amadurecer Infante, que é um projeto meu, junto com minha colega Ana Dias e com a Edmilza Bernardes. Nós somos três psicanalistas e estamos sempre promovendo conteúdos. Doutora Ilza chegou, deixa eu chamar ela aqui. E é importante, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, considerações, participem, porque é um tema importante e a gente vai falar um pouco da nossa experiência clínica, né, nesse tempo, com as crianças e adolescentes, dos impactos que nós estamos percebendo na clínica. Olá, doutora Ida. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, querida. Seu celular, ele está girado. Se a senhora conseguir ficar ele de pé, porque o Instagram, ele fica nesse formato. Deixa eu ver, é porque ele está tão acomodado aqui. Tá Deixa eu ver certo, aqui a carga, porque eu botei na carga, né? certo. A gente é uma pessoa que faz diferente, sabe? Ah, estamos precisando de criatividade nesses tempos, então é super bem-vindo Isso, exatamente. fazer Pronto. diferente. O pessoal Então, está. Diga, pode diga. falar. Estou aparecendo, não me vi? Ó, tá Olha, eu muito estou para vendo mais cima. concreto isso. Dá para baixar mais um pouco e seu rosto vai Deixa ficar eu mais focalizado. mais centralizado. Pronto, ficou bom E agora. agora está Muito ótimo. Então, doutora Ilza, eu estava aqui me apresentando, aguardando a sua chegada e falando da nossa gratidão e da honra de recebê-la aqui para essa conversa tão importante, né, nesses verdade. tempos que nós estamos vivendo. Então, eu já me apresentei, né, e apresento a doutora Ilza Borges para quem ainda não conhece, apesar que muitas pessoas, quando viram o card, falaram, minha médica querida, me ajudou muito, foram muitos elogios, e que bacana, né? Me sinto feliz com isso, muito. Muito bom. Então, é isso, doutora, se a gente vai hoje, né, conversar, é uma conversa, né, sobre essa É, questão quais são as consequências que essa pandemia está trazendo para crianças e adolescentes, depois de quase um ano, né, de confinamento nas suas residências, com todas as exatamente. restrições que todos nós estamos vivendo, como isso É, aparece para as crianças, né? Então, é, assim,
O que eu posso falar inicialmente, né, é assim que a infância, ela é uma fase de intenso desenvolvimento, né, de crescimento e de maturação. Então é uma fase ali de potencialidades. E com esse desenrolar desses acontecimentos, claro que isso traz consequências para as crianças, que têm que lidar de repente com um nível de frustração muito grande. Então, são muitos impedimentos que as crianças têm, crianças e adolescentes, todos nós, né, estamos sujeitos, mas as crianças, então, sem o seu ambiente escolar, sem o convívio com os amigos, que é uma das coisas que na clínica eu ouço bastante, assim, quanto eles estão sentindo, eles estão saudosos dos amigos. Tem sido muito difícil para eles. E aí, a gente poder falar um pouco disso, falando um pouco também dessa questão do desenvolvimento de ansiedade, de depressão que já aparece na clínica, né? Muito comum. É. Isso. Então, eu gostaria que a senhora se apresentasse, vou deixar a sua apresentação e aí a senhora pode começar. Isso. Eu sou psiquiatra, né? E especialista em psiquiatria da infância e da adolescência. Meu nome é Ilza Borges. Eu atuo já, acho que há uns 30 anos, né, na psiquiatria. E psiquiatria infantil eu comecei, fiz tudo que tinha que fazer, os 2 anos, jamais. Depois eu dei uma paradinha, fiquei mais com adolescentes, fui fazer outras coisas. E recentemente eu voltei a atender crianças menores e inclusive autistas, né? Então, nesse período de pandemia, eu tenho atendido bastante crianças e adolescentes e quero depois trazer para vocês um estudo, né, um pequeno estudo assim, em que eu fiz com algumas crianças, fazendo perguntas em relação à pandemia e as respostas que elas deram, não é? Mas daqui a pouquinho eu falo, deixa entrar mais gente, né? Sim, ótimo. Então eu queria agradecer a Tatiana, ao Amadurecer Infante, né? Pelo convite, porque é sempre bom, eu acho que é nosso papel passar informações. Passando informações, eu acho que a gente já ajuda muito a conscientizar cada um de nós, né? Uhum. Dá aquela despertada, às vezes, que ajuda, às vezes é uma palavra, né? Me diz assim, puxa, aquilo que foi falado tocou em mim. Então, eu sou daquele tipo que digo assim, se tocar no coração de uma pessoa e essa pessoa já puder fazer alguma modificação, eu fico feliz, né? Eu sou Sim. desse tipo. Então, veja, o tema que Tatiana passou para mim foi o custo da pandemia sobre a saúde mental das crianças e adolescentes. E daí eu fiquei pensando, né? Palavra custo. A palavra custo muitas vezes é associada a dinheiro, não é? O Hum. custo. Aí eu pensei, o que é que Tatiana quer? Que eu fale de dinheiro? Talvez, né? Porque aí vai implicar a gestão, mas não é. Eu já trabalhei com gestão, mas não é bem minha praia. Então eu queria assim só trazer para a gente, né, esse conceito de custo aqui, mais delimitado, né? Como custo, como esforço, como um empenho com o objetivo de obter algo. Que algo seria esse, né? O que algo, que objetivo é esse? O que é que pretendemos alcançar? E que tem um custo para cada um de nós, né? Um custo emocional, um custo intelectual, um custo de buscar ajuda para si mesmo, com o objetivo que é cuidar das nossas crianças e adolescentes, né? Porque eles, no momento, olhe, todos nós somos prioridade, mas as crianças e os adolescentes, eles devem sim ser nossa prioridade, porque é o futuro, né? Cuidemos do passado, sim, cuidemos bastante do presente, mas eles estão no presente hoje, mas são eles que estarão no futuro amanhã. Pense, então, que tipo de ser humano, me emociona isso, né? Que tipo de ser humano nós teremos para conviver em sociedade, para
cuidar uns dos outros, são os profissionais que vão cuidar da gente também. Então, é um custo que para cada um de nós vai valer a pena, porque não é um custo, é um investimento. Se nós nos cuidarmos e cuidarmos dessas crianças e adolescentes, que tem vários quadros, em breve a gente vai estar falando sobre isso, né? Então, quanto mais precocemente a gente conseguir identificar, o custo é menor para todos, né? Sim. Então, só para esclarecer que a palavra custo pode dar margem a muitas interpretações, mas o conceito aqui é melhor que fique específico, né? O custo é o esforço de cada um, né? Uhum. E também da gestão. A gestão Sim, sim. Perfeita a é sua colocação, doutora Ilza, exatamente isso, né? Quando a gente pensa a nível de investimento, né? E aí em isso, psicanálise o investimento, ele é um investimento que aí não se trata de um investimento somente financeiro, mas um investimento isso, afetivo, um investimento de isso. cuidados adequados, né? E, e isso é fundamental para a gente garantir essas pessoas que tomarão nosso lugar. Quando a senhora fala aí, né, que pessoas cuidarão, quem são os cuidadores do futuro, quem assumirá nosso Isso, lugar? Serão as crianças, que hoje são é, crianças e adolescentes, e que agora precisam muito desse investimento, e aí eu vou dizer investimento afetivo, financeiro também, porque isso, há, né, que se ter, mas que é, isso é fundamental. Só assim nós teremos pessoas saudáveis, minimamente capazes de lidar com o futuro, seja ele qual for, né? exatamente, Então, exatamente. essa é uma questão fundamental. Achei perfeita a sua colocação em relação ao custo e ficou muito bem posto, né? Não E é? eu acho que um ponto, doutora, assim, que eu queria começar, para a gente começar, né, aos pouquinhos falando, no Sim, início, quando começou a pandemia, não se falou muito das crianças e adolescentes, porque existia aquela questão, né? As crianças não são o alvo que tem maior letalidade com o vírus. Então, vamos cuidar dos idosos, e claro, os cuidados foram tomados, né? Com os idosos, isso, enfim, não foram exatamente tomados como deveria, mas foi se olhando para as pessoas que corriam mais risco com o Covid, e as crianças e adolescentes foram lá, né, adaptadas e colocadas naquela rotina possível. À medida que o é, tempo foi passando, foi se começando a chegar, pelo menos na minha clínica, né, muitos quadros de crianças já começando a não dormir bem, ter dificuldade de dormir. Foi uma das primeiras coisas que apareceu. Choro constante, então a criança chorava e a família não sabia identificar o que tinha acontecido. Crianças com quadros de medos, né? Medos, e aí é interessante porque os pequenininhos eles trazem isso muito bem, né? Teve um pequenininho que falou assim para mim: eu estou com medo do coronavírus gigante, porque ele está atrás de mim. sabe? Olha só, que imagem É fantástica que essa criança muito traz do legal, tamanho do medo que ele estava sentindo. exatamente. É, porque a criança, o mundo da criança, ele é povoado por fantasias. Até esse cuidado a gente deve ter quando for contar algo a uma criança. Tem que ser de acordo com a capacidade dela de compreensão, né? Uhum, Muitos adultos não têm tato para lidar com isso. E, em vez de acalmar a criança, assusta mais ainda. E ainda há pessoas que riem com medo da criança, né? Não é? uhum, Porque parece uma coisa tão surreal, mas só que é da cabeça dela, é da fantasia dela. Então, quando ri, o aumento do medo vai ser maior mesmo, né? Porque além sim, dela ter medo, o medo não ter sido compreendido, vai aumentar dentro dela, porque ela não teve o apoio que necessitava. Né? Por isso que eu digo a gente, se não sabe lidar, encaminhe para o especialista, porque o especialista estudou para isso, né? uhum, Estudou o mundo, o desenvolvimento infanto-juvenil, a compreensão, porque a gente ouve, você deve ouvir muito, Tatiana, eu ouço, né? Pessoas que vão para mim como psiquiatra e eu encaminho para psicólogos. Aí dizem, eu não acredito em psicólogos, né? Muito mal no médico, no psiquiatra, já vai com o pé com atrás. E desconfiança. muitos, ainda infelizmente, tem muito isso. E a gente precisa, né, perder essa fantasia, esse mito de que o psicólogo não faz nada.
faz e muito, né? Muito. Quando a Uhum. gente quer, quando a gente se lança, não é? Mas então, Exatamente. é, Exatamente, doutora. Esse mal entendido, esse equívoco, tanto em relação à psicanálise, à psicologia, quanto à psiquiatria mesmo infantil, né? A senhora falando em relação à descrença, né? Como se fosse uma questão de fé. Mas a questão da eficácia do tratamento. Mas algumas pessoas se surpreendem quando falam assim, vou encaminhar para um psiquiatra infantil. E aí fala, é, mas existe essa especialidade como se fosse algo impossível, né, de ser tocado, de ser cuidado e de ser visto. Então, assim, isso, nós temos no Amadurecer Infante, desde o ano passado, sempre que possível, trazendo a questão da importância do cuidado com a saúde mental das crianças e adolescentes, nesse aspecto de quanto a gente está investindo nesse futuro, de quanto a gente está cuidando exatamente. de uma sociedade, claro que sabendo que precisa de outros fatores, né? A gente precisa de uma sociedade mais organizada e melhor para que as pessoas adoeçam menos. Mas Isso, nesse momento que elas estão adoecidas, existe essa possibilidade de procurar ajuda. Isso é muito importante. isso é muito importante. E confiar, porque os pais vão até o limite deles, mas não tem como, né? Há um momento em que satura. É necessário que os pais tenham seu momento sem os filhos e os filhos sem os pais, né? É necessário. E esse isolamento tem feito com que a união obrigatória, né, dentro de um quarto, dentro de uma sala pequena, às vezes, são casas pequenas, alguns conseguem ter uma casa grande, mas a maioria tem que ficar ali confinado, aprendendo a conviver um com o outro, sem nunca ter tido essa convivência, porque a gente mora no Brasil, é um país de sol. Então, Uhum. tô agoniado, saio, né? Eu vou sair com meus amigos. Mas em países onde o frio é intenso e às vezes é obrigado a passar 6 meses dentro de casa, a gente tem que, inclusive, aprender com eles. Porque o que é que acontece? Como se passar 6 meses dentro de casa, olha, no inverno, todos cuidando da casa, cozinhando da casa, eles encontraram uma forma, né? E Uhum. continuam casados e têm aquele sentimento de família. Por quê? Que forma é essa? Uma delas é o respeito, né? A forma de se relacionar é uma forma mais respeitosa, né? Sim. Sem elevar muito a voz, sem ofender. Tiveram que se disciplinar, que treinar para manter uma boa relação. E eu acho que é o momento da gente também se treinar. É fácil para o brasileiro? Não. O brasileiro é muito livre. As Uhum. crianças são muito livres, os pais são muito livres, né? Mas eu queria, não sei se agora, se tem alguma pergunta que queira responder, porque depois eu falo do estudo e do comentário das crianças. Certo. Já tem uma pergunta aqui que eu vou fazer logo, porque senão vai subindo e a gente pode perder. Pode ser assim? Certo, pode. Pronto. Fernanda está perguntando: quero saber como lidar com pais que não têm paciência para estar com duas crianças nesse período de nova onda de isolamento. Quais são as estratégias? Conversa até É, um pouco com isso que a senhora estava falando antes. ela é psicóloga e tem que lidar com os pais ou são os pais que estão perguntando? Ela trabalha com crianças. Ela é psicopedagoga e psicanalista. Como é que vai lidar com pais que não têm paciência? Quem tem que lidar? Você lida com a criança. Os pais você encaminha para uma outra pessoa, né? Porque, na verdade, nós só conseguimos trabalhar de verdade em equipe multidisciplinar. Uma pessoa sozinha não dá conta, não, de atender criança e os pais, viu? Né? E Exatamente. se eles não trabalharem essa paciência deles, a capacidade de tolerância, o seu trabalho com a criança vai ficar bastante prejudicado. Então, é chamar Exatamente. mesmo, é chamar os pais, porque eu já fiz isso, eu faço. Né? Chegou criança no consultório, como se a criança era o foco.
do adoecimento da família, certo? Ela era o alvo, né? E aí eu não vi nada demais naquela criança, mas a mãe estava num estado de ansiedade tremendo. E eu expliquei para ela que ia tratar da pessoa errada. Ela se zangou muito comigo, viu? A gente tem Imagino. que estar preparado para ouvir as coisas e e sustentar, ter confiança no que Uhum. está fazendo. Ela se zangou bastante, saiu chateada, mas uma semana depois enviou uma mensagem para mim: doutora, já que a senhora não vai acompanhar o meu filho, a senhora me acompanharia? Me desculpe pela cena que eu fiz no seu consultório. Eu disse, claro. E foi assim uma coisa muito maravilhosa. Ela reconheceu muita coisa, né? Muita coisa que eu não Olha, posso estar revelando aqui. sim, só complementando um pouco, né, como a doutora Ilza está trazendo, e essa experiência de trabalhar com crianças é fazer esse manejo com os pais, né? Porque muitas vezes o sintoma da criança é um sintoma também familiar, né? Fala de um estresse, fala de uma ansiedade, fala de algo que não vai bem naquela ordem familiar. E como a doutora É, Ilza trouxe, falando da questão das pessoas que vivem em outros países e ficam muito tempo dentro de casa, eu acho que nós brasileiros fomos compulsoriamente agora colocados nessa situação e precisamos é, fazer disso, seria ideal fazer disso uma oportunidade de aprendizado, de convivência mesmo com essas crianças, é. porque as crianças em idades diferentes têm demandas diferentes. Então, crianças Uhum. de 1, 2 anos vai ter uma demanda diferente de uma criança de 7 ou 8 anos. E às É, vezes os pais querem tratar todos os filhos igualmente. E às vezes a gente precisa estar nesse lugar, né, doutora, de orientar é, esse pai, essa mãe, do que esperar dessa criança naquela faixa etária e às vezes da própria família buscar ajuda para si, para poder lidar com o infantil, que não é fácil, é desafiador, dependendo da fase vem as birras, vem o choro, e tudo isso, as pessoas dentro de um apartamento, dentro de uma casa, em condições não muito, é. né, tranquilas, gera muito estresse para a criança, mas é preciso entender que uma criança exposta durante muito tempo numa situação de grande estresse, isso vai afetar seu desenvolvimento, aprendizagem, e diversos outros aspectos né, do seu crescimento. Então, é As sempre um questões, desafio. é, as questões cognitivas, o aprendizado, o emocional, e algo assim extremamente importante, né, é que essas crianças na fase escolar, antes e na fase escolar também, o cérebro está muito ávido pelo conhecimento, é o momento de dar o conhecimento, né, e de assimilar. E o que é preocupante quando elas não se matriculam, elas entram no estado de tédio, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. E não rende, né? A capacidade de produção cai muito, e isso é ruim, porque é nessa fase que as funções cerebrais se desenvolvem demais, né? Que vão formando novas conexões neuronais, que vai tendo um melhor controle das emoções, enfim, a gente perde esse momento quando não se trabalha isso, né? Porque está o mundo online, as crianças estão enjoando disso, de aula online, essa sobrecarga. Mas é a forma que a gente está tendo nesse momento. Então, os pais que estão lá presentes, os terapeutas também, a gente tem que estar dizendo: olha, continue. E o pessoal, os pesquisadores, já tem muita coisa, inclusive, né? De pesquisas, a nível de pesquisa, eles estão criando plataformas mais interessantes para as Uhum. crianças, para os adolescentes, para aprender, porque eles gostam mais da novidade. É preciso ter o estímulo. Quando se gosta do que está fazendo, libera muita dopamina e o aprendizado é facilitado, entendeu? Então, eu acho que vão acontecer, já está acontecendo, mas a gente vai ter uma revolução assim de inteligência artificial, de plataformas, coisa mais interativa virtualmente, né? Que eu gosto Sim. das coisas mais presencial, mas isso é uma realidade, né? Muita coisa. E nós, e eles, e os professores, temos que nos adaptar. Claro que sermos capacitados, mas não tem jeito, entende? Não tem como fugir dessa realidade,
nova. Então a gente tem que entrar, aderir, colaborar e fazer o possível, né, para que tudo caminhe da melhor forma. Vou falar do estudo aqui, tá, que eu fiz. Sim, certo. Ó, esse estudo eu fiz com crianças que eu atendo no consultório. Foram 12 crianças, na faixa etária de 11 a 13 anos, então na puberdade. Uhum. Crianças de classe média, mas a gente pode ampliar o raciocínio depois para a classe mais baixa, porque a coisa se agrava mais ainda, né? Essas crianças são de classe média, do ensino fundamental, e a maioria de escola particular. Tinha 3 que era de escola pública, mas sempre nessa faixa etária e no ensino fundamental. Então, a procura pelo psiquiatra se deu por conta de ansiedade, ou uma ansiedade leve ou moderada, ou dificuldade de estar acompanhando os estudos. Não foram casos assim pesados, né? Ainda bem que chegaram nessa fase mais leve. Então, o que que acontece? Eu aí perguntei, estou curiosa, vou ver como é que esses meninos estão pensando, né? Se situando, interpretando, sentindo esse momento. Daí perguntei, o que você considera, percebe como bom e como ruim nesse período de pandemia? E daí eles trazem, eu anotei aqui porque tem as falas, tá? Aí eles trazem, né, essa relação da pandemia e do isolamento em casa. Eles trazem as situações consideradas positivas. Que bom, né? Tudo tem os dois lados. Né? As características assim, positivas para eles alguns gostam de ficar em casa, passaram a adorar ficar em casa. Eu sempre gostei, agora estou gostando mais ainda, porque eu não tenho aquela obrigação de sair. Olha Mas, tipo só. assim, é. E os que disseram que gostam de ficar em casa têm famílias mais estruturadas, claro, né? Sim. Uma boa Porque convivência familiar, né? esse é um pró e é um contra também, eu ficar em casa. Outros disseram que era contra. Não, para mim ficar em casa é negativo, porque meus pais brigam muito, Hum. porque meu pai bebe, fica agressivo, né, fica Uhum. inadequado, né, ou outros que usam droga também, né? Mas nessa classe eu não estou vendo muita droga, pelo menos dentro de casa. A gente vê mais álcool. Droga a gente está vendo mais nas classes abaixo de classe média, né? Porque diante de tanto sofrimento, essas pessoas usam a droga mesmo como uma espécie de fuga. E nisso acaba prejudicando quem está a si mesmo e quem está ao redor. Mas olha, então ficar em casa é bom e ficar em casa é ruim. Tudo depende, né, da estrutura que tem. É bom porque eu tenho espaço na minha casa, eu consigo plantar, descobrir coisas interessantes, plantar, tem área. O outro diz: não, para mim é ruim ficar em casa, porque é muito apertado e só tenho um banheiro e fico me batendo toda hora com meu pai, com minha mãe, com meu irmão. Isso interfere muito, isso me dá agonia, fico nervoso, não gosto. Aí ficam brigando entre si. Ó, outra coisa positiva. Os pais estão presentes e ajudam nos deveres e nas rotinas, Olha né? só. Não é? O que é positivo também é negativo. Meus pais ficam em casa e me deixam estressado, porque tudo que eu faço criticam. Entende, Tati? A gente tem que pegar essas informações e traduzir, não é? É bem Sim. interessante. Depois sintetizar para a gente chegar lá. Sim, só para fazer um adendo, doutora Isa, a senhora falando e eu aqui pensando que eles estão na puberdade, né? O público da pesquisa. É É, muito interessante porque é bem o perfil daquele, né, que chega na adolescência, porque é ruim e é bom, né? Para uhum, ele ou é tudo ou é nada. Então, a mesma coisa que isso é muito comum deles reclamarem também na clínica, né? De falarem,
meus pais pegam no meu pé, estão me cobrando muita atividade, mas aí está sinalizando por trás dessa queixa que os pais são presentes, que os pais estão vendo o que eles estão fazendo, né? É, É muito interessante isso. Muito isso, bom. eu digo, ele pega no seu pé porque gosta de você. Enfim, né? O pró, o que é a favor, positivo na pandemia e no isolamento, é a não exposição ao vírus, né? Porque Hum. tenho medo, eu tenho medo de pegar, então em casa eu estou protegido. Ter a comidinha na hora certa, porque os pais estão em casa, em home office, né? Poder assistir os filmes que gosta, ficar no game por mais tempo, mas não pode levar o coleguinha, né? Mas fica no game, porque eles adoram game. Sim. Ter tempo para dormir mais, de dia, quando querem, deita, dorme. Não ter que sair, pegar ônibus, né? E gostam do ensino online. Me adaptei, doutora, ao ensino online, eu gosto muito, né? Uhum. Foco, gosta, prefere assim. E, e gosta também porque as aulas são gravadas e eles têm a oportunidade de vê-las depois, né? Sim. Ai, não me concentrei ali na hora, mas depois eu fui rever e aprendi mais. E fiquei com as dúvidas que eu tirei depois com o professor, né? E outros disseram também que criaram novos hábitos e foram descobrindo coisas interessantes para fazer, como tocar violão, já gostam mesmo nessa idade. Então, puderam se dedicar mais. Alguns cozinhar, foram descobrindo o prazer de cozinhar, Hum. se tornou youtuber, Sim. só Jesus na causa. É Muitos história. youtubers, muitos youtubers começaram a carreira agora nessa pandemia. É, e estava tendo mais crush, você sabe o que é, né? Sim, tá tendo muito crush Podendo com essas conversar, porque brincadas. crush é assim, você não toca, você só viaja na fantasia amorosa. Agora, contra, né? Tem essa história dos pais, né? Os pais estressados, os pais às vezes agressivos, os pais não dão conta do trabalho em home office e acabam descarregando no filho, ou às vezes só tem um, dois computadores, aí tem que revezar, fica aquela agonia, agora é meu horário. Então, são essas coisas que não têm, né, uma harmonização, né, essa competição interna também, né? Ó, e a maioria, assim, também falou que o espaço de convivência em casa era muito restrito, né? Que a saudade dos amigos era muito grande. A gente sabe que essa é uma idade de socialização também, né? Então, a Super saudade dos importante. amigos, a saudade da paquera, Hum. né? Você vê que os É. mais desinibidos, eles querem sair. Os mais inibidos, eles acham legal, porque, né, se protege e conversa com os crushes. Tudo tem a ver também com o temperamento de cada um. Agora, uma coisa muito importante é isso, é a saudade, né? A saudade, como eu digo, eu tenho também, que eu não posso estar pegando na minha mãe, essa coisa, Hum. às vezes eu choro de saudade, queria ficar com minha mãe. Então, a saudade dos professores, dos parentes e dos amigos. Isso foi muito, muito colocado por quase todos eles. Não poder viajar, né? Também. E relacionado ao ensino, que eu vou até falar para algumas professoras, acho que daqui a 2 semanas a gente vai fazer um grupo de professores, né, que estão em pavorosa com esse retorno às aulas, né, e Hum. eles não estão preparados e está tendo muito quadro de ansiedade, então eu vou fazer um grupo para a gente discutir essas coisas. Mas é o seguinte, é a dificuldade de acompanhar o ensino, porque não consegue focar, a dificuldade de focar. E no mundo virtual tem muitos distratores, distrações, né? Fica Sim. linkando, 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 acaba não sabendo onde está e não memorizando. Se perde a capacidade de memorizar porque não há atenção, embora aquela criança não tenha um déficit de atenção, mas o fato
da atenção ficar flutuante, pulando de um assunto para o outro, não memoriza, né? Os aspectos mesmo da memória são dificultados. A memória necessita de foco, necessita de repetição. Então, quando se faz isso, ó, você fica mudando seu link, seu foco, não dá tempo de fixar aqueles assuntos, aquelas coisas na memória. Então, isso é um problema. Que mais? Cansaço e tédio das aulas remotas. É o que eu mais ouço. Muito. Eu não quero mais estudar, doutora, eu não quero. Teve pais que trancaram, porque o menino não quis, não quis, não quis, e trancaram. E teve crianças que não se matricularam. Olhe como isso é sério, Os né? impactos, as consequências que isso vai trazer, né, para o futuro da criança que está fora da escola. É muito sério. Extremamente preocupante, né? Muito preocupante. Sim. Que é mais a sobrecarga de tarefas remotas, dever de casa. Eles dizem, eu já tenho que ficar aquele tempo todo, ainda vou fazer dever de casa, né? Eles reclamam que tem sobrecarga. Eu não sei, mas eu acho assim, talvez não tenha sobrecarga, deve ter um tipo de tarefa que que exija que ele fique ali preso e que ele não tenha o prazer de fazer, talvez, né? Quando eles dizem o tédio, porque é repetitivo e tal. O que é mais? Contra. Eles têm medo de perder os pais, os familiares pela Covid. E aqueles que perderam entraram em processos psíquicos, psiquiátricos, até mesmo transtorno de estresse pós-traumático e depressão, né? Uhum. A gente tem encontrado muito. Praticamente não tem uma família que não tenha um caso de alguém próximo que morreu de Covid, né? Muita gente não leva a sério, mas é sério. E isso tem causado traumas psíquicos muito importantes. E o que é que eles têm medo também? Deles adoecerem e outra insegurança tremenda em relação ao futuro. O que é que vai ser de mim? Aí já são os mais velhos que estão no segundo grau, né? Segundo grau, segundo ano, terceiro, porque vem aquela pressão toda do vestibular, do Enem. Então, eles ficam muito inseguros. Como é que vai ser, né? Como é que eu Sim, vou dar conta disso? essa dúvida em relação ao futuro, e é uma coisa que eu tenho percebido na minha clínica, doutora Ilza, é alguns adolescentes, assim, justamente com 15, 16 anos, isso eu Uhum. ouvi já algumas vezes, num estado de desesperança em relação a É, esse futuro, e de chegar é, ao ponto de falar assim, olha, eu de não conseguir estudar, e aí vim para o atendimento porque está tendo dificuldade de aprendizagem, e aí ao longo dos atendimentos, do acompanhamento, é, relatar esse fato de estar com tanta desesperança no futuro que não vê mais sentido em estudar. E aí eu fico é imaginando como isso é impactante, isso é sério para a saúde mental desses muito adolescentes, né? sério, Porque são muito. adolescentes que geralmente eram adolescentes que iam muito bem na escola, que se dedicavam muito e que começaram a ter prejuízos, as notas caindo até o ponto de não conseguir assistir aula. Alguns apresentando episódios de pânico, transtorno de É. ansiedade. Então, assim, esse cenário incerto em relação ao futuro, né? Quando a gente não sabe quando vai acabar, enfim, tudo isso que a gente está vivendo está causando uma ansiedade muito grande nesses adolescentes. Eu acho que nos maiores, né, que eles já têm aí uma perspectiva de futuro, Os de maiores. Enem. Muitos já falam, olha, eu não sei mais o que eu vou fazer no Enem, não sei se eu quero mais fazer, porque não sabe se vai ter. É, e isso é muito preocupante, porque muitos dizem assim, eu não vejo razão mais, nem para estar vivo, né? Eu não tenho um propósito. Olhe como isso é sério. A gente vive porque tem um propósito. Isso é um alimento para a nossa alma, não é? Para o nosso psiquismo, para que a gente caminhe. Eu tenho um propósito. Então, o propósito vai fazer com que haja ação. Quando não tem o propósito, desanima, sabe? A energia se esvai, a energia vital se esvai, não é? Uhum. Porque um propósito faz a gente, ó, o olho brilha,
tem uma meta. Então, Uhum. isso é muito sério, né? Os pais, nós, trabalhadores da área psi, os professores, eu vou falar bastante disso quando eu tiver esse encontro com os professores, porque é para se criar novamente um propósito. Eu não sei, mas não sei ainda, isso eu vou pensar direitinho, que eu estou aguardando, inclusive, Tati, uns artigos que não chegaram, infelizmente, disseram que só chega quarta-feira. Se a gente quiser, Ah, faz outra live em cima desses ah, artigos, com sim, informações bem excelente. novas, percentagens de pesquisas que estão sendo feitas, né? Eu Sim, queria que super tivesse chegado importante. antes. Isso, Poxa, mas a isso. gente pode retomar, porque eu acho que é um assunto que não se esgota aqui. Não vai se Inclu- esgotar. Inclusive, está chegando, doutora, algumas dúvidas aqui do pessoal que eu não sei. Sim. Posso ler agora? O que é que a senhora acha? Pode ler, pode ler. Pronto, para não deixar o pessoal sem resposta, né? Isso. Louis PR pergunta: que consequências a criança pode enfrentar no futuro devido a essa maior aproximação com os pais? É interessante essa pergunta. E eu vou É, ler as duas, porque de alguma forma tem relação. Acredita que esse tempo em isolamento possa deixar sequelas psicológicas? Eu só não consigo ver quem mandou. Foi Lai, Lai, não. Lai. Lai, Lai SZA que mandou. Então a gente pode, esse convívio com os pais, é interessante porque a senhora falou disso um pouco, né, em relação a como o convívio com os pais tem um aspecto positivo para alguns adolescentes na sua pesquisa, e, por outro lado, tem um aspecto, né, de que está Isso. demais, que está gerando algum estresse para essas crianças. É. Na sua perspectiva, esse convívio, ele gera prejuízos, o convívio familiar? E quando ele pode gerar prejuízos? Gera prejuízo quando é uma família desestruturada, né? Que a gente falou Uhum. ainda há pouco. Uma família desestruturada, falta de respeito, agressões verbais, né? Físicas, uso de substâncias que tirem a pessoa da sua normalidade, do seu equilíbrio psíquico, especialmente álcool, quando desinibe demais, porque o álcool desinibe, alegra, mas a depender, ele pode também desinibir a parte agressiva, né? E aquele ser se torna insuportável dentro de casa. Então, não vai ter consequências positivas para ninguém, nem para ele, nem para ninguém. E para a criança, pior ainda, porque tem pais que estão batendo nas crianças, eles bebem, se irritam, batem. Então, essas crianças, gente, eu fico emocionada, porque estão sofrendo muito, né? Aí as consequências, se não tiver um apoio, uma rede social, são pode chegar a ser desastrosa, porque também vai depender da personalidade daquela criança, do temperamento, de como ela vai lidar com isso. Se ela tiver um apoio, melhor, né? Então, tem consequências, sim, muito sérias. O próprio momento estressante da pandemia, o medo, a insegurança, a instabilidade, né? Inclusive de uma governança complicada, onde se falam coisas assim de forma incoerente e irresponsável, e as crianças estão vendo isso, poxa, né? Um representante de um país, ele representa um pai também. Simbolicamente, ele é um pai. Então, aquilo que ele fala tem uma influência, entende? Uhum. Para a criança pequena, então, meu pai falou, né, minha mãe falou, o mais crescido, ele ainda tem um senso crítico para certas coisas. Mas então, consequências sim. E tem consequências positivas também, quando a família é estruturada e busca soluções, sabe? Uhum. Exemplo de uma família, exemplo real. Eles oram juntos, não são religiosos, não, mas eles criaram uma forma de: olha, toda sexta-feira nós vamos fazer uma leitura filosófica, humana, em que se trabalhe essas questões, né, de relacionamento, onde se discuta, estimule o raciocínio, o senso crítico, o juízo, né, as emoções. Essas famílias passam a se comunicar, tendo uma comunicação mais franca,
mais acolhedora. Claro, eles começaram a se conhecer melhor, né? Tem casais que dizem assim, nós estamos tão apaixonados depois de anos. Olha Puxa, só. doutor, não tem? Você já pegou isso? Puxa, doutor, Não, era um casamento tão sem sal, a gente já estava tão assim, assado e tal. E passaram a se amar e disse, gente, eu descobri um lado dele tão bom, porque geralmente é a mulher que fala, um lado dele tão bom, ele é tão companheiro, né? Então, um casal desse que se reencontra, né? Os filhos também vão ter benefícios, né? E casais que estão em terapia, puxa logo a brasa, melhor ainda. exatamente, doutora. E é muito importante assim isso que a senhora traz, porque é uma questão que geralmente as perguntas a pandemia, o isolamento social vai causar consequências, né? O convívio vai causar consequências, e aí vai Sim, depender de com quem está podendo conviver, né? De que estrutura esses adultos cuidadores vão criar, vão inventar, porque eu acho que é um momento que a nossa criatividade ela está sendo muito solicitada para lidar é, com essa frustração e essa restrição que nós todos estamos vivendo. Então, quando a senhora traz o exemplo da família que consegue criar momentos de literatura, de leitura, de oração, essa família está se reinventando. E eu acho que é muito isso, legal assim a gente poder dizer que não precisa, porque às vezes as pessoas, o que é uma família estruturada, né? Não necessariamente são pessoas perfeitas, porque não sei se isso não, existe, não mas são. são pessoas que não desistem, que tentam melhorar, que querem cuidar umas das Isso, outras e que cuidam de si mesmas, né? Eu acho que é super isso, importante a gente dizer isso, é porque verdade. às vezes as mães chegam, geralmente as crianças vêm muito pelas mães, né? E as mães chegam muito ansiosas, muito preocupadas e se sentindo frustradas, mas elas querem acertar, elas querem melhorar. E aí procuram um apoio psicológico, uma ajuda para tentar melhorar essa relação familiar. Então, eu acho que Isso, essa possibilidade de buscar uma forma criativa de sair dessa, enfim, isso, né, passar por essa pandemia é muito importante. isso. Muito importante. Eu digo, a gente não é a inteligência, não. É, né, inteligência crua do passado. É a inteligência emocional, é a capacidade de se reinventar, de flexibilizar, de brincar, de encarar muitas coisas de forma leve e lúdica. Ainda mais para quem tem criança pequena. Porque a criança pequena, ela pode não saber se expressar ainda, né? E não sabe. O mundo dela, a dimensão interna dela é outra, mas ela tem uma capacidade de captar as emoções que estão no ar, né? Muita gente diz assim, mas ela não sabe de nada, eu estou escondendo dela. Ela não sabe, ela não compreende verbalmente assim, mas ela sente pelo tom de voz, a aspereza, ela sente. E a criança menor, ela adoece de forma muito comum através dos órgãos. Ela começa a Uhum. ter dor de cabeça, ela começa a ter enjoo, começa a ter probleminha de pele, e ninguém sabe por quê. É porque, nem ela, porque ela não está sabendo expressar a emoção. Não tem ainda recursos, né, internos, Sim. psicológicos para expressar, mas ela capta. Como não tem, ainda não consegue processar internamente, ela joga essa ansiedade em algum órgão. Né? Ou chora, chora sem motivo. Essa menina chora tanto. Ela tem as razões dela. Só que ela ainda não compreende, né? Por isso que é E, importante levar para um profissional, viu? e essa questão da comunicação, né? Quando a senhora fala dessa. A criança ela não verbaliza, mas ela comunica de alguma forma que algo não vai bem com Comunica. ela. Porque o sintoma é uma forma de comunicação, né? Uma dor de barriga, uma dor de cabeça, a pelezinha quando não está bem. Então, eu acho que né, a gente pensando em formas de melhorar essa convivência durante a pandemia, eu acho que a comunicação é algo que precisa ser investido, mas as nossas diversas formas de comunicação. As crianças Isso. costumam desenhar, costumam brincar com massinha, pintar, e elas estão ali expressando o seu mundo interno, né? Na terapia com criança a gente trabalha muito com a ludicidade. E às vezes ela está comunicando para o adulto, né? Está querendo dizer algo que não. Enfim. Mas o adulto, às vezes, naquela coisa de não entende, como a senhora acabou mesmo dizendo,
não dá muita importância. E às vezes, né, dá importância a uma produção que a criança está fazendo, para ela vai ser importante, né? Ver que, olha, veja aqui o que eu estou produzindo, ou quer É, comunicar alguma coisa, sem medo de ouvir o que a criança fala, sem medo da exatamente. fantasia da criança, que é parte do desenvolvimento dela. E que uma É. escuta vai ser muito valiosa nesse momento. Uhum. Pois então, né? Então, uma das coisas é que os pais, já que estão mais com as crianças, os professores também são úteis, mas no momento está online, é mais difícil. Os pais precisam estar atentos para essas questões emocionais que vão dando os primeiros sinais. Então, se a gente está atento para os primeiros sinais e procura ajudar dentro do possível, viu que não conseguiu, leve ao especialista, não é? Infanto-juvenil, porque o adulto vai ter outro tipo de abordagem, né? É Sim. totalmente diferente a clínica da criança para do adolescente e o adulto. São coisas diferentes, né? E estando atento para os sinais, porque nada aparece assim no susto, foi hoje. É muito difícil, só se alguém morreu assim e a criança toma um susto, faz até um transtorno de estresse pós-traumático, muitas vezes, mas normalmente as coisas vêm devagar, vêm dando sinais. Aí, ô, doutora, que sinais são esses? Depende. Se for na criança, a criança pode começar a ter medo de tudo novamente. Aqueles medos lá de trás, eles retomam. Eles retomam também uma fala infantilizada, né? Você já viu isso? A criança está ali, de repente, fica infantilizada e quer dormir com a mãe, ou quer o colo da mãe, né? Fica nhe, 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 ou come muito, ou não come direito, né? Às vezes tem diarreia, porque está com as emoções descontroladas, né? Então a criança fala mesmo com o corpo, arranca os cabelinhos, né? Começa Sim, a arrancar e cabelo, que é a tricotilomania. E os adolescentes já se comportam de uma outra forma, que a gente chama de, na psicanálise, de acting out, né? As emoções, a criança também faz isso. As emoções que não são expressas, eles manifestam no comportamento. É um comportamento tirado a rebelde, um comportamento opositor, que tem até diagnósticos assim que diz, ah, não, ele é TOD, ele tem transtorno opositivo desafiador, quando na verdade não é. Ele não é o TOD, quem é a vida inteira e nasceu assim. Se ele está num momento sempre desafiando, sempre é, de oposição, criticando, aquilo também é uma forma de expressão da ansiedade, da depressão, né? Da dor que está sentindo. E algo que tem sido muito comum, mais em meninas, né? É dizer que está com um vazio tão grande, que está é uma dor e um vazio ao mesmo tempo, e se cortam. uhum, E a internet é usada para isso. Um corta, mostrando para o outro, ao mesmo tempo fazem acordos e se cortam juntos, né? A automutilação está sendo muito comum, infelizmente. E também os desejos suicidas e as tentativas, né? Por isso que isso é extremamente preocupante, né? Esse assunto que a gente está trazendo hoje é de uma importância, assim, mensurável, né? Porque isso já está tomando dimensões muito complicadas, mas a tendência é que com essa nova dose de isolamento, né? Esse novo vírus, esse mutante, a tendência é que as coisas piorem, porque a gente aguenta, 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 mas tem uma capacidade, né? Tá ali na resiliência, menino, mas quando chega um ponto, quebra. Quando a gente pensa que vai sair, daqui a pouco tá todo mundo preso de novo, não é? O que eu recebi de ligação, doutora, menina, foi pior do que no início. O nível sim, de ansiedade dessas pessoas que me procuraram recentemente foi muito maior. E de crianças, as mães preocupadas com crianças, né? Então, uhum, a gente tem que observar os primeiros sinais e acionar os sistemas de suporte, de tratamento
que, de primeira mão, o que que a gente tem? Assim, psicólogos, né? Depois psiquiatras, mas nós temos também aquele pastor que sabe orientar direitinho, né? Que tem a confiança daquela criança, tem um amigo mais velho que aquela criança ou adolescente escutem, se recorre a todos esses meios. Mas se está vendo que está dando sinais, gente, está pipocando de espinha, né? Se encher de espinha, isso é alteração hormonal. Por quê? O nosso emocional, ele afeta o cérebro, a neuroquímica do cérebro, uma regiãozinha lá dentro chamada hipotálamo, que é responsável pela produção de hormônios, pela estimulação das glândulas, na verdade, né? E as glândulas produzem hormônios numa quantidade errada, e o nosso metabolismo vai sendo afetado, vai sendo afetado. E quanto mais é afetado de forma crônica, mais sintomas a gente vai ter, físicos e psicológicos, porque nós somos um corpo só, né? É uma coisa só. Enfim, e vai afetando qualidade de vida, capacidade de concentração nos estudos e dando, causando transtornos psiquiátricos, né? Quando não se cuida logo, é como a plantinha, quanto mais cedo a gente ajeita o caule dela, ela cresce em pezinha. Se está Sim, entortando, a gente não faz nada, ela vai crescer, sim, vai, porque a vida é vida, né? A vida diz eu quero viver, ela vai crescer torta. É uma planta, mas um ser humano que vai atuar com outros seres humanos, não é? Então a gente precisa atuar de forma da forma mais precoce possível. com certeza, doutora. E é bom, assim, essa imagem, né, que a senhora traz da plantinha que vai ajeitando ali quando cresce, eu gosto muito, porque também sinaliza algo assim, tem jeito, né? Se a coisa não Tem está indo jeito. bem, dá para consertar. Eu acho que trabalhar com a infância, com a adolescência, é entrar aí nesse lugar onde dá para endireitar, né? Dá para fazer alguma coisa. E quando a coisa é feita precocemente, né, a gente É, vê o resultado aparecendo de pessoas mais saudáveis, mais é, resilientes, mais aptas a lidar com os desafios da vida. Bem, isso. nosso tempo provavelmente já deve estar acabando, e antes que o Instagram nos Oh, nossa, que rápido! foi muito bom. Eu ficaria aqui 2 horas, três, porque assim é um aprendizado muito grande pela sua experiência, pela leveza com que a senhora traz o conteúdo, mesmo, né, com a importância que tem esse conteúdo, que é extremamente relevante e necessário estar falando desse assunto, estar informando, trazendo um espaço para as pessoas, né, trazerem as suas dúvidas e ouvirem também uma profissional tão experiente. Eu só tenho muito a lhe agradecer. É uma honra ter aceito o nosso convite. É um Uma honra aprendizado muito também. grande. E, assim, quando as pesquisas estiverem em suas mãos, a gente pode marcar para retomar, porque é um assunto que precisa ser, né, compreendido, entendido por É, é. nós que somos dessa área e as famílias, todos envolvidos aí com a infância e com a adolescência. Tá certo? Olha, me Muitíssimo disseram que obrigada. chega quarta-feira essas pesquisas, viu, gente? Com dados atualizados sobre o adoecimento mental das crianças e adolescentes. Certo. Então nós já vamos pensando aí, vamos marcar a continuidade dessa live com esses dados que eu acho que vão nos ajudar, inclusive, a buscar estratégias, né, de trabalho, de Ex- atuação, de formas Exatamente, possíveis. Então é isso, doutora. exatamente. Vamos deixar com as palavras finais para encerrar, já deixando aqui meu agradecimento e a todos que nos acompanharam também, nosso muito obrigada. Eu não pude falar o nome de todos, porque passa muito, mas muito obrigada por todos que acompanharam. Divulguem essa live, porque eu acho que é uma fonte de informação, que a ideia é justamente deixar disponível para que as pessoas, as famílias, pais, professores tenham acesso e se orientem aí nas suas práticas para ajudar, né, os que vão se substituir em breve, que são as nossas crianças e adolescentes. Nossa, É muito importante esse trabalho. Muito obrigada, doutora Ilza. Pode encerrar, deixar seu contato, enfim. Fique à vontade. passou muito rapidinho, são informações extensas, mas a gente fez só uma visão bem paisagística mesmo, né? E Uhum. o assunto é profundo, é imenso. Mas eu quero agradecer também porque eu me sinto no dever de contribuir, né?
com a sociedade, sabe? Então, Uhum. quando me convidam, o meu objetivo é esse, é contribuir, ver se a gente consegue levar algum tipo de informação que sensibilize e conscientize o outro. Se tiver Sim, alcançado isso, estou feliz, né? sim. Passem a observar a si próprio e aos seus entes queridos, né? E fiquem atentos, qualquer coisa, a gente está aqui. Exatamente. Muito obrigada, uma boa noite e até a próxima. Boa noite, minha querida. Tchau, tchau. Tchau.